No coração do interior de Minas Gerais, existe uma pequena cidade chamada Santo Amaro, um lugar pacato onde todos se conhecem, e as noites são tão silenciosas que é possível ouvir o farfalhar das folhas ao vento. Era o típico lugar onde nada de extraordinário acontecia, até o desaparecimento de Fernanda, uma jovem de 17 anos, que abalou a comunidade e deixou todos em estado de alerta. Eu, Marcos, sou professor universitário e estava de passagem por Santo Amaro para visitar meus pais que moram na região. Sempre fui fascinado por mistérios e casos inexplicáveis, e a história do desaparecimento de Fernanda logo chamou minha atenção. A garota era a filha de um antigo colega de escola, e ao ouvir os rumores sobre seu desaparecimento, decidi tentar ajudar a família. Não era o tipo de coisa que eu normalmente fazia, mas algo naquele caso parecia clamar pela minha atenção. Cheguei à cidade em uma manhã fria e nublada, e logo percebi que o clima era de tensão. As ruas estavam desertas, as janelas das casas fechadas, e os poucos que saíam olhavam desconfiados para os lados, como se esperassem que algo de terrível pudesse acontecer a qualquer momento. Encontrei o pai de Fernanda, Paulo, que estava visivelmente abatido e desesperado. Ele me contou que Fernanda havia desaparecido há 2 semanas, após uma festa na Praça Central. As buscas já haviam sido intensas, mas nenhum sinal da garota foi encontrado. O mais estranho, porém, eram os relatos de outros moradores. Nos últimos dias, várias pessoas afirmavam ter visto Fernanda andando pela cidade à noite, com um olhar vazio e movimentos erráticos, como se estivesse em transe. Esses avistamentos sempre aconteciam próximos à antiga casa dos Nogueira, uma mansão abandonada no alto de um morro que todos na cidade evitavam. Diziam que algo de muito ruim havia acontecido lá, mas os detalhes eram vagos, perdidos em sussurros e histórias que ninguém queria relembrar. Decidi que precisava ver essa casa com meus próprios olhos. Cheguei à mansão no final da tarde. A casa era imponente, mas o tempo havia sido cruel com ela. Janelas quebradas, portas empenadas e trepadeiras crescendo desordenadamente nas paredes de pedra. Assim que entrei, o cheiro de mofo e podridão me envolveu, e a escuridão parecia engolir a pouca luz que conseguia entrar pelas janelas empoeiradas. Caminhei lentamente pelos corredores, e a sensação de estar sendo observado me acompanhava a cada passo. Em uma das paredes, encontrei fotos antigas da família Nogueira. A última imagem mostrava o velho patriarca com um olhar severo, mas o que mais me chamou a atenção foi um detalhe perturbador. Em todas as fotos, havia uma sombra indistinta ao fundo, quase imperceptível, mas presente, como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita. Enquanto explorava a casa, ouvi um som abafado vindo do porão. Desci lentamente as escadas e, à medida que me aproximava, o barulho ficava mais claro. Era como um murmúrio, vozes sussurrando em uma língua que eu não conseguia entender. No fundo do porão, encontrei algo que me arrepiou até os ossos. Um círculo desenhado no chão, rodeado de velas derretidas e símbolos estranhos pintados nas paredes. No centro, havia um espelho antigo, com moldura dourada e manchado de algo que parecia sangue seco. Foi então que, pelo reflexo do espelho, vi Fernanda. Ela estava parada atrás de mim, com o rosto pálido e olhos fixos no espelho, como se estivesse presa em um transe profundo. Tentei chamá-la, mas ela não respondeu. Aproximando-me mais, vi que ela murmurava palavras desconexas, repetindo frases que não faziam sentido. Quando toquei seu ombro, ela se virou lentamente, e o olhar vazio que me encarou não parecia mais humano. De repente, o espelho brilhou com uma luz intensa e, por um segundo, vi algo refletido nele que não era apenas nosso reflexo. Uma figura sombria, alta e com olhos vermelhos, nos observava do outro lado. Fernanda gritou, e o espelho se partiu em 1000 pedaços, espalhando vidro por todo o porão. Quando a luz da minha lanterna voltou a funcionar, Fernanda havia desaparecido. Procurei por toda parte, mas não havia sinal dela. Saí correndo da mansão, e ao relatar o que aconteceu, ninguém acreditou. A cidade começou a sussurrar que eu havia perdido a razão, mas a verdade é que eu sei o que vi.
Santo Amaro nunca foi o mesmo desde aquele dia. A mansão dos Nogueira foi lacrada e ninguém mais se atreve a subir o morro. Mas às vezes, durante a noite, os moradores ainda ouvem sussurros e veem sombras se movendo pelas janelas quebradas da casa. E todos sabem que o mistério de Fernanda nunca foi resolvido. Talvez porque o que está por trás do espelho jamais possa ser explicado. Na pequena cidade de São Bartolomeu, escondida entre as montanhas do interior de Goiás, a vida corria devagar. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde as tradições eram mantidas e as histórias antigas sussurradas de geração em geração. Mas um segredo sombrio rondava as colinas ao redor da cidade. O Poço dos Esquecidos, um buraco profundo e misterioso que, segundo as lendas locais, nunca deveria ser perturbado. Eu sou Pedro, engenheiro civil de Brasília, e fui contratado para avaliar algumas terras na região que seriam usadas para um novo empreendimento imobiliário. A promessa de um futuro hotel de luxo parecia promissora para a cidadezinha, mas o projeto exigia uma grande obra de terraplanagem, e parte dela incluía a área onde o Poço dos Esquecidos estava localizado. Cheguei a São Bartolomeu durante a tarde, e a recepção dos moradores foi fria. Eles não gostavam da ideia de mexer naquelas terras e muito menos de pessoas de fora invadindo seus espaços. Enquanto eu caminhava pela cidade, percebi olhares desconfiados e ouvi cochichos a respeito do poço. Os mais velhos evitavam falar sobre o assunto e os jovens o tratavam como uma simples superstição. Mas o que realmente me intrigou foi o aviso de um senhor que encontrei em um boteco local. Não vá ao poço, nada de bom sai de lá. Tem coisas que a gente não deve mexer, ele disse com os olhos fixos no copo de cachaça. Eu, no entanto, não acreditava em superstições. Para mim era apenas um poço velho e esquecido. No dia seguinte, acompanhado de um dos funcionários locais, fui até o lugar para fazer as medições necessárias. O poço ficava numa clareira escondida por árvores retorcidas e raízes que pareciam se mover com o vento. A estrutura de pedra estava coberta de musgo e, ao olhar para dentro, só via escuridão. Estimava-se que o poço tinha mais de 30 metros de profundidade e a água, se existisse, estava bem abaixo do que se podia enxergar. Enquanto eu analisava a área, o funcionário que me acompanhava começou a se sentir desconfortável e, sem mais explicações, se afastou apressadamente, deixando-me sozinho. Eu estava concentrado nas anotações quando um vento frio cortou o ar, levantando poeira e folhas secas ao meu redor. De repente ouvi um ruído baixo, como um sussurro vindo do fundo do poço. Achei que fosse só o som do vento, mas a sensação de que algo ou alguém me observava ficou cada vez mais intensa. Curioso, joguei uma pedra para medir a profundidade. Não houve som de água batendo. Apenas um eco profundo que parecia nunca terminar. Quando me preparei para sair, algo mais chamou minha atenção. Um som abafado, quase como um choro distante, que reverberava pelas pedras do poço. Peguei minha lanterna e apontei para o fundo, mas tudo o que vi foi a escuridão engolindo a luz. Naquela noite voltei para o hotel onde estava hospedado, mas o sono não veio. Tentei ignorar, mas a sensação de que havia algo terrivelmente errado no poço não me deixava em paz. De madrugada, acordei com um som de batidas na janela, como se alguém estivesse tentando entrar. Olhei rapidamente, mas não vi ninguém. Apenas uma sombra disforme que se movia pelas ruas vazias. No dia seguinte, enquanto eu caminhava pela cidade, soube que uma jovem havia desaparecido. Ela era moradora da cidade, e o caso estava sendo tratado com desespero pela comunidade. A última vez que foi vista, diziam, foi perto da estrada que levava ao Poço dos Esquecidos. O desaparecimento mexeu com todos, e o medo tomou conta do lugar. Com a aprovação do delegado, decidi voltar ao poço, agora acompanhado por 2 policiais. Queríamos verificar se a jovem poderia ter se acidentado ali. Chegando ao local, o clima parecia ainda mais pesado do que antes. Um dos policiais jogou uma corda e desceu lentamente, enquanto o outro e eu esperávamos ansiosos. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do atrito da corda nas pedras do poço. De repente,
O policial que descia gritou de horror, subindo de volta o mais rápido que pôde. Quando emergiu, estava pálido e coberto de terra úmida, com os olhos arregalados. Não há ninguém lá, mas algo não está certo. Ele balbuciou sem conseguir explicar o que havia visto. Ele tremia tanto que mal conseguia falar. No fundo do poço, ele disse ter visto formas humanas, mas que não eram corpos recentes. Pareciam antigos, deformados, como se tivessem sido sugados pela terra. O mais aterrorizante foi que, ao tentar tocar um deles, sentiu uma mão gelada agarrar a sua. Saímos dali imediatamente, e o poço foi lacrado pela polícia local. Ninguém mais se atreveu a descer. Nunca descobrimos o paradeiro da jovem desaparecida, e o projeto imobiliário foi cancelado por pressão dos moradores. A cidade voltou ao seu silêncio de sempre, mas o Poço dos Esquecidos continuou a sussurrar seu segredo para quem se aproximava demais. Aqueles que ouviram juram que, durante a noite, ainda é possível escutar lamentos vindos das profundezas, como se as almas dos perdidos ainda estivessem presas ali, esperando por um resgate que jamais virá. E o mistério de São Bartolomeu permanece intocado, guardado pelo poço e pelas sombras que habitam suas águas escuras, esperando a próxima vítima que se atreva a olhar para dentro. No sul do Brasil, escondida entre as colinas da Serra Gaúcha, havia uma vila pequena e esquecida chamada Santa Helena. Era o tipo de lugar onde as pessoas viviam de forma simples, cultivando suas terras e mantendo uma distância segura das matas densas que cercavam a região. Diziam que essas florestas abrigavam mistérios antigos, mas ninguém falava muito sobre isso, exceto quando o nome da Gruta dos Sussurros era mencionado. Eu sou Gustavo, um arqueólogo que trabalhava para uma universidade em Porto Alegre. Durante uma pesquisa sobre cavernas no sul do Brasil, ouvi pela primeira vez sobre a Gruta dos Sussurros, uma caverna localizada em um terreno particular, fechada há mais de 50 anos, após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. As lendas diziam que aqueles que entravam na gruta nunca mais saíam, e as histórias eram contadas com medo e superstição. Meu interesse acadêmico e a curiosidade por explorar algo desconhecido me atraíram para lá. Depois de algumas ligações e promessas de manter discrição, consegui autorização para explorar a gruta por um dia. Acompanhado por Ana, minha assistente, e 2 guias locais que concordaram em nos levar até lá, partimos rumo à caverna logo cedo. Os guias, porém, se recusaram a entrar na gruta, insistindo que esperariam do lado de fora. A entrada da Gruta dos Sussurros era uma fenda estreita na rocha, cercada por vegetação densa e trepadeiras que pareciam querer impedir a passagem. Assim que entramos, um frio úmido nos envolveu, e o som do vento passando pelas pedras soava como um lamento distante. A caverna era escura, mas com a ajuda de nossas lanternas, conseguimos avançar sem problemas. As paredes eram cobertas por desenhos antigos e símbolos que pareciam ser de origem desconhecida. Marcas de mãos, figuras distorcidas e inscrições que pareciam contar uma história que ninguém sabia decifrar. Enquanto explorávamos, Ana parou de repente. "Você ouviu isso?" Ela perguntou com uma expressão assustada. Eu não tinha ouvido nada, mas Ana insistia que vozes baixas e distantes sussurravam nossos nomes. Tentamos rir da situação, culpando a acústica da caverna, mas o desconforto estava crescendo. Decidimos continuar, mas a sensação de estar sendo observados se intensificava a cada passo. Após cerca de 1 hora de caminhada, chegamos a uma câmara maior, com um lago de águas cristalinas no centro. No teto, estalactites brilhavam como dentes de uma criatura faminta, e o som do gotejar constante ecoava de maneira quase hipnótica. Foi então que vimos algo que não conseguíamos explicar. Do outro lado do lago havia uma figura, uma sombra parada, olhando diretamente para nós. Parecia humanoide, mas algo estava profundamente errado. A figura não se movia, apenas nos observava, e seu corpo era levemente distorcido,
como se estivesse sendo projetado de outra dimensão. Ana acendeu a lanterna em direção à sombra, mas a luz passou direto por ela, sem iluminar absolutamente nada. E foi nesse instante que percebemos: aquilo não era uma pessoa. Era apenas uma ausência de luz, um vazio que parecia sugar a própria escuridão ao seu redor. Começamos a recuar, mas a atmosfera da caverna parecia pesar sobre nós, dificultando a respiração. As vozes que Ana ouvira antes estavam agora audíveis para ambos, um coro sussurrante que falava em uma língua indecifrável. Os sussurros ficavam cada vez mais altos, até que se transformaram em gritos estridentes. Ana entrou em pânico e começou a correr de volta para a entrada, mas a caverna parecia mudar de forma ao nosso redor, como se os corredores se estendessem infinitamente. Eu tentei segui-la, mas me perdi na escuridão que parecia viva, pulsando ao meu redor. Meus passos ecoavam de forma irregular, e o chão se tornava cada vez mais instável. De repente, ouvi o grito de Ana, um som agudo e desesperado que foi cortado abruptamente. Corri na direção do som, mas tudo o que encontrei foi sua lanterna caída no chão, ainda acesa, iluminando uma poça de sangue que se perdia entre as pedras. Ana havia desaparecido sem deixar rastros, engolida pela caverna. Desesperado, tentei encontrar a saída, mas a caverna parecia brincar comigo. Cada corredor levando a um caminho diferente, cada som distorcendo minha percepção. Finalmente, avistei uma pequena abertura na rocha. Com o pouco de forças que me restava, rastejei para fora, encontrando os guias esperando do lado de fora. Quando me viram, os olhares deles eram de puro terror. Ana. Ela? Um dos guias perguntou, mas eu não tinha respostas. Ana não saiu da caverna comigo, e ninguém jamais voltou a vê-la. Eu nunca mais consegui entrar em uma caverna. As autoridades lacraram a entrada da Gruta dos Sussurros novamente, e a vila de Santa Helena voltou ao seu silêncio inquietante. Mas durante as noites mais escuras, os moradores juram que ainda podem ouvir sussurros vindos das profundezas, chamando por aqueles que se atreveram a desafiá-la. E eu sei que, se escutarmos atentamente, um dos sussurros é o de Ana, perdida para sempre na escuridão que nos observa de volta.